Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. O curso Doutrinas Batistas de hoje vem com o assunto que nós chamamos de doutrina do pecado. Você sabe o que é pecado? Quando começou o pecado na terra? Será que foi quando o homem e a mulher comeram a maçã? Quais as consequências do pecado para a humanidade? Você peca contra quem? Esses assuntos e outros serão vistos na aula de hoje, ok? Então vamos lá. No texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 17, a gente encontra que no princípio o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Você pode abrir esse texto? Diz assim a palavra de Deus: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós percebemos que não havia ainda a noção do bem e do mal na sua distinção antes da queda. No princípio, o homem e a mulher eram inocentes e sem pecado. Mas vamos ver no segundo slide o que aconteceu. Mas cedendo à tentação de Satanás, no ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Vamos ver o que diz Romanos 3, 23 sobre este assunto. Diz assim a palavra de Deus: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Satanás tentou o homem e, no ato livre, ele simplesmente pecou. Pecando, perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. O que parece que aconteceu aqui? Será que o homem foi criado por Deus, depois de Deus ter criado durante 5 dias, né? Toda a criação inanimada, né? Os seres celestes, a terra e depois os animais, ao criar o homem e a mulher, em seguida descansou no 7º dia. Será que Satanás pecou, tentou ao homem no 8º dia e assim ele pecou? Eu lendo esse texto de Gênesis, na sua sequência, capítulo 1 e capítulo 2, quantas vezes eu imaginei que poderia ter sido assim, né? Só que um detalhe que eu quero falar com você, né? Não é nem assim exatamente o assunto da aula. A palavra dia no hebraico, né, no seu original, traduz também período. Então, isso quer dizer, né, que toda a criação foi criada por períodos, pode ser entendido assim também. Então, isso me leva a crer que o homem e a mulher usufruíram por muitos anos, e por que não por séculos, né, a sua inocência, o seu relacionamento com Deus e a sua felicidade no mundo sem pecado. Quando ele cedeu à tentação, aí a Bíblia diz que o homem ficou separado de Deus. E uma coisa interessante sobre o pecado, que vamos ver no 3º slide, é que todo pecado ele é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. No 3º slide não, no 4º slide, né? Salmo 51, versículo 4, nos ajuda a compreender esta verdade. Diz assim a palavra de Deus: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O salmista diz que é o salmo de Davi, quando reconhece que pecou, né, adulterando e pecou assassinando, num determinado momento, o profeta Natan mostra isso para ele, né, e aí ele cai em si e estava cego, né, por paixão por uma mulher, e por isso ele fez isso, mas num determinado momento, após ele realmente reconhecer, ele confessou a Deus e disse assim: contra ti somente pequei. Gente, isso nos dá um entendimento bem amplo a respeito contra quem pecamos, né? Ou seja, o seu pecado não é contra o diabo, né? Isso precisa ser muito bem entendido, porque tem pessoas que quando se encontram em pecado acham que estão devendo alguma coisa ao diabo. Isso não é verdade, né? O seu pecado, ele é diretamente contra Deus, né? E é a Deus que um dia você vai prestar contas de toda a sua vida, né? Mas o pecado, ele tem a sua consequência horizontal ou ética, né? Então nós pecamos contra Deus, é uma ação vertical, no entanto, a sua consequência também é horizontal. É o que nós vamos ver no próximo slide, ok? Veja aí comigo, por favor. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. Vamos conferir em Mateus capítulo 6, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Esse capítulo 6, ele é o capítulo da oração do Pai Nosso. Eu quero voltar um pouquinho com você, que diz aqui no versículo 12, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E mais adiante, logo em seguida, do verso 14, diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Percebe? Apesar do pecado, ou além do pecado, ele ofender diretamente a Deus, é um mal praticado contra Deus primeiro, né? Ele também, infelizmente, atinge o próximo. E daí a necessidade de perdão, né? De Deus lhe perdoar, de você pedir perdão a Deus por causa disso, e pedir perdão também ao seu próximo. Uma outra coisa que nós vamos ver no slide 6, diz assim: como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Romanos 6, 23. Vamos ler esse texto, depois vamos comentar esse slide. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. O que quer dizer o salário do pecado? Quer dizer a recompensa do pecado, né? Então, essa é a verdade, né? A recompensa do pecado é a morte, ou seja, a separação. Morte quer dizer separação. Uma vez que você peca contra Deus, você está separado de Deus, né? E aí nós vamos ver no nosso próximo encontro sobre a solução que Deus criou para que você e eu nos aproximemos dele e assim tenhamos novamente a comunhão com Deus. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, eu quero comentar com você esse slide, né? Ele diz assim:
ele está sujeito à morte. Por que não ele vai morrer, né? Com certeza o ser humano vai morrer, mas nós tivemos dois personagens na Bíblia Sagrada, pelo menos, que não viram a morte. Um deles foi Enoque, que a palavra de Deus diz que ele foi trasladado, né? Ele andava com Deus, ele não viu a morte física, foi trasladado. E o outro foi Elias, que subiu no redemoinho após uma carruagem de fogo separá-lo de Eliseu, né? Então, assim, o homem ele está sujeito à morte. Se isso não acontecesse, nem com Enoque, nem com Elias, certamente eles morreriam, porque o salário do pecado é a morte, ok? E aí nós vamos ver o nosso próximo slide, que fala sobre aqui, né? Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo, e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Veja bem, uma vez que o homem pecou, né, foi expulso do jardim do Éden, uma vez que a morte entrou pelo mundo por causa do pecado, e por isso que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, o homem ele não tem condição de salvar-se a si mesmo. Ele não tem condição de perdoar o seu próprio pecado. Se ele tivesse essa condição, ele não morreria, né? Ou ele morreria e quem iria ressuscitá-lo, né? Então, assim, nada que você faça poderá salvá-lo do seu próprio pecado. Nada que você faça poderá torná-lo justo diante de Deus, né? Porque a Bíblia diz que o homem depende da graça de Deus. É o que nós vamos ver em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Se você puder, mais uma vez, abra aí a sua Bíblia, né? E nós vamos ver o que está escrito neste texto. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Percebam, o homem ele é incompetente para salvar-se a si mesmo. Ele não tem essa capacidade, né? Ele depende da graça de Deus para ser salvo. E o texto é muito claro: isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Imagine se pudéssemos nos salvar através das boas obras. Seria isso injusto, porque um grupo teria mais condições de fazer mais boas obras do que o outro grupo, né? Então, este parâmetro de fazer boas obras para alcançar salvação, né, é um parâmetro injusto. O homem não tem essa condição, ok? Hoje o nosso curso ele foi bem breve, né? Nós já estamos no último slide, que na verdade ele é um texto bíblico para que possamos lê-lo juntos, por completo, né? De Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Vamos repetir juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Nós podemos ler mais uma vez, não é verdade? Então leiamos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2,
versos 8 e 9, ok? Nós vamos postar lá algumas perguntinhas no nosso grupo da Escola Bíblica Dominical Novos Decididos e discutir outras questões que porventura não foram abordadas neste assunto, ok? Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.